que reconstrói sonhos. Há 3 anos atrás eu chegava a essa igreja, sentei lá, no primeiro culto que eu sentei lá naquele cantinho, e eu achei que essa cena que você está vendo aí agora nunca mais aconteceria, que era algo corriqueiro. A gente participava em outra igreja, eu pregava com frequência, mas eu achava que o que você está vendo agora não iria mais acontecer. Mas você serve a um Deus que reconstrói sonhos, a um Deus que nos destrói, que muda a nossa história para refazê-la de uma forma muito melhor, muito maior e além das nossas expectativas. Hoje, para mim, aqui tem sido viver isso. Muita gente me viu um pouco nervoso, ansioso, preocupado, mas realmente a responsabilidade de estar aqui na frente traz tudo isso para o nosso coração. E às vezes a gente se habitua, a gente se acostuma. E eu queria que nessa noite você refletisse sobre a sua vida, sobre aquilo que nós vamos trazer nessa noite. Eu não sei se a palavra vai ser agradável ao seu ouvido, mas eu estou preocupado em obedecer a voz do Deus a quem eu sirvo. Quando o pastor Hugo me chamou para falar sobre casa de fé, eu fiquei me perguntando: Senhor, o que eu vou falar de diferente sobre casa de fé? Porque nós temos ouvido constantemente sobre esse assunto. E Deus me conduziu por um caminho, e eu quero que você, junto comigo, caminhe comigo, e a gente chegue à casa de fé no final dessa mensagem. Amém, gente? Eu queria que você refletisse, não sei se você gosta, eu gosto muito de assistir filmes. Quem gosta também? Filme de guerra, quem gosta? Eu gosto muito, né? Bruno, somos militares, então algumas coisas a gente vai aprendendo, relembrando das instruções e tudo. Mas tem um filme que, sempre que eu vejo, mexe demais com o meu sentimento. O Resgate do Soldado Ryan, quem conhece? E tem um bocado de gente aí que não conhece, hein? Teve gente que entregou até a idade, né? Porque esse filme é antigo, de 1998. Tem uma história linda na Segunda Guerra Mundial, onde uma família com 4 irmãos, todos esses 4 foram para a guerra. E no primeiro momento, assim que eles chegam na guerra, no desembarque, no momento em que as tropas estão enfrentando as tropas inimigas, eles descobrem que 3 dos 4 irmãos morreram. E o Ryan é o único que sobreviveu. Mas ele está numa cidade muito distante de onde a tropa americana estava. Então, o comando resolve montar um grupo de combate e ir em resgate ao soldado Ryan, para que, ao chegar de volta à sua casa, a sua mãe não recebesse 4 bandeiras dos Estados Unidos, mas somente 3. E no meio de toda aquela confusão, você pode imaginar, guerra, eles montaram um GC com 8 pessoas, onde o capitão Miller, que é o Tom Hanks, que é o ator principal ali, né, o capitão, o líder da tropa, eles vão indo e, como você pode imaginar, eles matam muita gente e muitos desses também morrem no meio do caminho. E no final do filme, quando o Tom Hanks está prestes a morrer e o Ryan está prestes a voltar para casa, o ator, né, o capitão, vira para ele e fala a seguinte frase: faça valer a pena. E todas as vezes que a gente, como cristão, dá de encontro a uma palavra como essa, faça valer a pena, parece que o mundo acaba. Parece que há uma pausa em tudo que a gente vive e a gente só foca naquela palavra que tocou profundamente o nosso coração. Eu não sei como você tem vivido a sua vida de cristão até aqui, mas eu quero te falar a frase que Deus colocou no meu coração para trazer nessa noite: faça valer a pena. Você pode falar para quem está perto da gente, perto de você aí: faça valer a pena. Porque, irmãos, nós estamos aqui muito bem hoje, sentados, né, no ar-condicionado, numa casa que tem todo o conforto e segurança para a gente, mas para que tudo isso possa acontecer, uma pessoa morreu por todos nós. Um sacrifício enorme foi feito para resgate da sua vida. E o que você tem feito deste
resgate. Como que nós estamos lidando com aquele resgate que foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele te ama, Ele te amou e Ele deu a sua vida para que hoje nós também pudéssemos ter vida. Amém, irmãos? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler 2 versículos. E esse trecho, junto com a história que a gente acabou de ouvir sobre o resgate do soldado Ryan, vão basear a palavra que nós vamos meditar nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Deus querido, te agradecemos por essa oportunidade, porque sentimos a Tua presença em meio aos louvores, em meio às ofertas, em meio à comunhão dos irmãos. E nesse momento, nós pedimos humildemente que o Senhor fale aos nossos corações, segundo a Tua boa vontade e para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós vimos no filme, que eu falei do filme, e nesse trecho que nós lemos, eu queria que você entendesse que a nossa vida não é um mar de rosas, a nossa vida é uma guerra, mas essa guerra foi vencida por um homem há 2000 anos atrás, que há um mês mais ou menos atrás, nós relembramos a sua morte e ressurreição através da Páscoa, onde houve aqui uma apresentação maravilhosa das nossas irmãs da coreografia, com uma narração extremamente tocante, que falava demais ao nosso coração e mostrava cada dor, o sofrimento que Jesus teve por mim e por você. A nossa guerra foi vencida por Jesus. O Ryan foi resgatado por um grupo de combate. Várias pessoas morreram por causa de um, mas aqui, um morreu por toda a humanidade. Um morreu para que hoje você pudesse ter a oportunidade de se sentar diante da palavra do Senhor, ouvir essa palavra e se render a esse Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre casa de fé, e a casa de fé que deve ser aberta, a primeira é a casa de fé do seu coração, para que você se abra para essa realidade de entender que tudo o que nós fazemos aqui não é para a glória do nosso nome, mas é para a honra e glória daquele que morreu na cruz em nosso lugar. Filipenses no capítulo 2 vai falar que Jesus se usurpou do direito de ser igual a Deus e veio a esse mundo, habitando como forma humana, para amar a mim e a você. E por causa desse amor, Paulo diz que Deus o exaltou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, terra e embaixo da terra. Estamos em guerra. João, capítulo 10, verso 10, diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Deixa eu te falar uma realidade. O diabo não brinca de ser diabo. Muitas vezes, nós brincamos de ser crente. Muitas vezes, nós estamos fingindo. E eu mesmo estou aqui me incluindo. Porque se essa palavra fizer sentido para você, tenha certeza que primeiro ela fez sentido para mim. Porque o primeiro a apanhar fui eu, desde o momento em que Deus falou comigo essa palavra. Mas o texto de João continua dizendo que, Jesus dizendo que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós estamos em guerra, mas a nossa guerra já foi vencida. O texto que nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, começa dizendo que o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, nos tira o medo,
nos tira a vontade de ficar sentado. Ei, irmão, preste atenção, hoje Deus está te chamando para um novo tempo com Ele. Deus hoje está te chamando para você deixar de se sentar no banco simplesmente e ser ativo naquilo que Deus tem para fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre a sua igreja. É hora de entendermos que nós estamos em guerra e o diabo não entra na guerra para perder. Ele não brinca de ser crente, apesar dele já estar derrotado pelo nome de Jesus, mas ele vai tentar. Ele tentou com Jesus no deserto, não vai tentar comigo, que sou um Zé Ruela, frágil, pecador, cheio de defeito, dependente totalmente do Senhor. Entenda, em Jesus, você é mais do que vencedor. Guarda essa palavra que eu quero deixar para você. Quem verdadeiramente entende o amor e o sacrifício de Cristo não consegue ficar parado em meio à guerra. Aquele grupo de combate recebeu um comando, recebeu uma ordem, recebeu uma missão e foram. Hoje, Deus está te chamando para cumprir uma ordem, para cumprir uma missão, para de repente abrir a sua casa para uma casa de fé, de repente para abrir a sua casa para receber uma célula, para que a sua casa seja abençoada, para que a sua vizinhança seja abençoada, para que os seus amigos, seus irmãos, as pessoas que convivem contigo sejam alcançadas pelo poder de Deus. Estamos em guerra. O segundo ponto que eu queria destacar, capítulo 6 de 1 Coríntios, diz assim: porque fostes comprados por um bom preço. Ainda no capítulo 5, verso 14, a parte B, diz que um morreu por todos. A nossa vitória está garantida, não na força do nosso braço, não na nossa inteligência, não naquilo que nós podemos fazer. A nossa vitória está garantida na cruz de Cristo. A nossa vitória está garantida no túmulo vazio. A nossa vitória está garantida. Apocalipse capítulo 22 vai dizer que há um novo céu e uma nova terra preparada para cada um de nós. Portanto, querido, para de olhar para as coisas desse mundo, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, porque Ele tem uma vitória reservada para você. E essa vitória é uma vida eterna, de bênção, de vitória, de glória. Mas enquanto isso, precisamos honrar aquilo que foi feito na cruz do Calvário em nosso lugar. Faça valer a pena. Ah, Tiago, então quer dizer que pelo meu esforço eu vou fazer com que Jesus se sinta honrado? Não, meu irmão. Não há nada que a gente possa fazer que mude o amor de Deus por nós. Jesus já morreu, Ele já ressuscitou, a tua vitória está garantida. Hoje nós fazemos por amor e por reconhecimento a um Deus que nos mudou, a um Deus que nos amou, a um Deus que nos resgatou. O preço foi pago e esse preço foi alto. O pastor Hugo gosta de falar, né, que 6 horas de cruz, aquele que enfrentou 6 horas de cruz, o fez por amor. Ele não olhou para si mesmo, ele se esvaziou, ele se encheu de Cristo. No último domingo, o pastor pediu que as mães se levantassem, e num momento assim, muito tocante, que me marcou, ele falou para as mães: você precisa ser valorizada, você vale o preço de um Deus crucificado. Ei, irmão, você vale um Deus crucificado. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, de repente, triste, magoado, machucado pela vida, talvez ferido pela guerra. Mas deixa eu te falar, você tem valor. Não foi à toa, não foi de graça, mas pela graça. Fomos salvos pela graça. Paulo vai falar isso em Gálatas, no capítulo 2. Não foi de graça. Um preço muito alto foi pago.
O Deus que poderia ficar no céu resolveu vir à terra para amar e fazer com que você fosse conquistado por Ele. Por último, não menos importante, falei para o Cuba que ia ser rápido, nem sei se ele está ali. A sua casa pode se tornar um lugar de combate, um lugar de resgate, um lugar de transformação. Versículo 15 do texto que nós lemos, e diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por Ele ressuscitou, morreu e ressuscitou. O texto de Atos, no capítulo 2, verso 42 ao 47, é um texto que me chama muita atenção quando a gente fala sobre célula, casa de fé. Eu queria ler com os irmãos, você acompanha aí, marca na tua Bíblia para você ler depois. Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto sobre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Agora para aqui no 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus em todo tempo, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor tudo aqueles que iam sendo salvos. A sua casa pode se tornar um lugar de resgate. Deixa eu te contar um pouquinho da minha experiência. Eu sei que o pastor Enéas fez algo parecido quando ele pregou, mas eu e a minha esposa, nós resolvemos abrir a nossa célula, vai fazer 2 anos agora, no mês de junho. E nesses 2 anos, a gente tem vivido o melhor tempo das nossas vidas, espiritualmente falando. Dentro da minha casa, eu vi casamentos serem restaurados. Um deles está até aí. Rodrigão, glória a Deus pela tua vida. Eu vi ministérios sendo restaurados. O Luiz estava aqui na aferição. Graças a Deus pela tua vida, Luiz. O Marquinhos e a Cida se reinventando como ministros de adolescentes. Estão sentados lá atrás, eu estou vendo. Nesse tempo que nós estamos como líderes de célula, nós batizamos 11 pessoas. Hoje já não é só mais uma célula, são 4. No sábado que passou, o nosso irmão Álvaro começou uma oficina de teatro. O Álvaro saiu da nossa célula, agora é líder também. Eu tenho visto, irmãos, na minha casa, no sofá da minha casa, pessoas sendo resgatadas do inferno, ministérios sendo restaurados, famílias sendo transformadas. E eu quero te falar, você também pode viver isso. Hoje nós estamos falando sobre casa de fé, nós estamos dando uma oportunidade que é uma ferramenta incrível de evangelismo, para que você possa entender que você precisa também fazer valer a pena aquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário em seu lugar, para que você não seja ponto final da bênção, mas ponte para alcançar outras pessoas e gerações, e a gente não sabe onde tudo isso vai parar. É tempo de decisão. Eu sei que hoje é culto da resposta e muitos de nós viemos aqui para receber uma resposta. Eu quero te falar, Deus hoje tinha outro plano para você. Ele quer que você dê uma resposta a Ele. Ele quer te estimular e fazer com que você entenda o senso de missão que foi nos prometido, que foi nos concedido. Nós, hoje, temos a honra de sermos aqueles que levam o Evangelho a toda criatura. Quando Jesus foi assunto aos céus, o que Ele falou aí de por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Hoje, essa responsabilidade está sobre os seus ombros. Eu queria, em nome de Jesus, que você baixasse sua cabeça.
Como eu falei no início, eu não sei como você chegou até essa noite aqui. Talvez você tenha chegado aqui sim, quebrado, destruído, com o coração magoado. Eu quero te falar, o Deus que moveu tudo aquilo que Ele poderia fazer, Ele está aqui nessa noite, com a tua bênção na mão, esperando uma posição tua, esperando uma resposta tua, esperando um posicionamento teu. E eu queria nesse momento te estimular a você olhar para dentro de si, olhar para as suas necessidades, para as suas dificuldades e falar: Senhor, eu não posso, eu não tenho condição, mas confiando no Teu poder, eu me posiciono perante a igreja, eu me posiciono perante o céu, eu me posiciono perante a eternidade, entendendo que o Senhor tem algo novo para mim. Você que de repente não tinha entendido até então o sacrifício de Cristo Jesus na cruz em teu lugar, eu quero te falar, você vale um Deus crucificado. Você tem nessa noite a oportunidade de se render aos pés do Senhor e Salvador das suas vidas. Para isso, tudo o que você precisa é dar uma resposta aos céus. Agora, os céus estão em expectativa, aguardando o teu posicionamento. Nesse momento, não tem Igreja Batista Atitude. Aqui é você e Deus. É você e o Espírito Santo. É você e Ele somente. Eu queria, em nome de Jesus, que se você entendeu essa palavra, entendeu essa mensagem, que você se posicionasse, levantasse uma de suas mãos aí onde você está. Se você nessa noite quer se decidir pelo Senhor Jesus, talvez até aqui você ainda não tenha tomado essa decisão, mas hoje é o tempo de mudança, é o tempo de transformação, é a sua vez de tomar a sua atitude. Se você entendeu dessa forma, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Se não, talvez você tenha vindo magoado, machucado, vindo de uma caminhada cristã, mas entendeu que Jesus Cristo, Ele é um Deus de novos começos e que Ele pode recomeçar a sua vida nessa noite. Também queria que você levantasse uma de suas mãos. Não? Vitor? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Agora eu queria falar somente com os membros da igreja. Você entendeu que você precisa também ser um agente ativo nessa casa de fé, colocar a sua vida à disposição do reino de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé aí no lugar onde você está. Nós vamos orar e vamos encerrar a palavra de Deus, vamos encerrar o culto nessa noite. Se você entendeu e precisa se posicionar, eu queria que você se colocasse de pé. Ninguém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Oremos. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua presença foi marcante em nosso meio. Porque o Senhor é o Deus que faz e nós somos puramente instrumentos nas tuas mãos. Quero exaltar o teu nome por essa noite, por cada momento, por cada palavra, principalmente por esses irmãos que decidem ter um compromisso mais sério, mais profundo contigo. Em nome de Jesus, age, ó Pai, em nossa igreja, glorificando o teu nome, Pai. A nossa oração é que o teu nome seja glorificado, que a tua vontade seja estabelecida e que nós possamos simplesmente sermos canais do teu amor para a vida de cada um desses irmãos. Essa é a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Uma noite de paz. Vai em paz para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.